histórico. Portanto, a essência é tão histórica quanto fenomênico. Yes? Isso para discussão em seguida da ideologia e alienação, vocês vão ver que legal que é, tá certo? Veja bem, ó, esse é o primeiro elemento. Qual é o segundo elemento absolutamente importante? Veja, se isto é assim, como é que se dá a relação entre acaso e necessidade? A relação entre esta relação de causa e efeito e o acaso que necessariamente está presente na relação de causa e efeito. Olha que legal. Se eu tenho uma essência que é eterna, que é a histórica, que é absolutamente estática, tá certo? A histórica, ela não tem história. Se a essência é assim, toda a história já está determinada. Então, o presente necessariamente tem que ser decorrente deste passado. Este passado só tem um futuro possível, que é o nosso presente. E o nosso presente só tem um futuro possível, que vai ser o nosso futuro. Não tem outra alternativa. A história é um processo de desenvolvimento que vai de ponto a ponto. E uma situação só tem um futuro possível, é um ponto, tá certo? Isso significa, veja, enxergar na história um processo teleológico. Um processo que já no início já tem uma finalidade, ao qual a história necessariamente vai terminar, vai entender, e que, portanto, o final já é algo estabelecido desde o início. E neste processo, o acaso não tem lugar, porque o futuro já está determinado com necessidade completa e absoluta. Você não pode ter o acaso. Então, o processo ele seria rigorosamente necessário, absolutamente necessário, e isso significa que ele seria completamente não casual. Você não tem lugar para o acaso. E aí você tem toda a discussão que vem desde a filosofia grega, né, da relação entre acaso e necessidade, se existe acaso, não existe, que começa com aquela discussão dos pré-socráticos, se existe vazio ou não, tá certo? Né? Veja, como é que se encaminha isso se o Lukács estiver certo? Ele vai dizer, veja, toda vez que a gente tem um processo, você tem assim, ó, uma determinada situação presente, ela tem um conjunto de determinações, tá certo? Você tem uma série de elementos essenciais, fenomênicos, que estão operando nesse processo. Seja esse processo qual for, inorgânico, orgânico, social. Veja, se a gente tem esta situação presente, com esse conjunto de determinações, com esse conjunto de qualidades, de processos acontecendo, o que a gente tem como ponto futuro não é, veja, um único ponto futuro. Você tem, na verdade, um campo de possibilidades. E você tem, claro, um campo de impossibilidades, de coisas que não podem acontecer. Então, sabe lá você tem... Você pega um tubo de ensaio, coloca um pouquinho de água destilada, coloca ali, né, um pouquinho de ácido sulfúrico, com cuidado, né, pega umas limalhazinhas de ferro, né, joga com cuidado dentro daquele tubo de ensaio. Bom, você vai ter uma reação química que vai liberar hidrogênio, que vai liberar calor, tá certo? Que vai transformar o ferro em óxido de ferro, enfim, tá certo? Ali você sabe o que vai acontecer. Então você pode até calcular, olha, com tal concentração de ácido sulfúrico, com tal concentração de ferro, eu vou ter tanto de liberação de calor, tanto de liberação de oxigênio, tanto de liberação de oxigênio, de hidrogênio, de oxigênio, tanto, você pode calcular isso, e o cálculo é bastante exato, tá certo? É bastante preciso. Mas veja, mesmo num processo desse, dá para a gente determinar antecipadamente qual a primeira molécula de ferro, o primeiro átomo de ferro que vai reagir com o primeiro átomo, com a primeira molécula de ácido sulfúrico, e como é que vai ser? Percebe? Isso vai depender do acaso. Isso não dá para ser determinado a priori. Depende de uma série de fatores. De como que as moléculas de ácido sulfúrico se dissolveram na água, como é que está a concentração maior ou aqui, dentro daquele tubo de ensaio, como que as limalhas de ferro vão cair lá dentro, se a limalha de ferro que está entrando em contato primeiro é um ferro mais puro ou menos puro, tem mais impureza, tem menos impureza. Isso é uma série de fatores que só podem ser determinados com segurança, com certeza, depois que o processo aconteceu. Se a gente fosse investigar essa reação em detalhes, talvez fosse possível. A posteriori, ou seja, né, depois que terminou o processo para trás, é possível a gente dizer, olha, o processo se desdobrou dessa forma, liberou essa quantidade de calor nesse momento e não naquele, etc., porque aquela molécula encontrou com essa e deu isso, barará, barará. Mas antecipadamente, não dá para dizer exatamente como vai ser, porque a história ainda não aconteceu, que o processo ainda não aconteceu.
E ele pode acontecer de várias maneiras, respeitando toda a determinação essencial e todo o espaço fenomênico possível, sem violar nenhuma das suas legalidades internas. Veja, pegar um exemplo mais escandaloso. Ao que tudo indica, a gente já entendeu como é que se desenvolveu o universo desde 14 bilhões de anos atrás até agora, tá certo? Não é que a gente conheça tudo, tem muita coisa para ser conhecida, mas não tem mais mistério, as leis gerais a gente já entende. Veja, isso significa que quando a gente chega nesse momento, o desenvolvimento da matéria inorgânica, etc., atingiu um patamar que você tem galáxias, constelações, estrelas, ao redor das estrelas você tem planetas, ao redor dos planetas você tem satélites. Pô, e pintou a Terra nesse pedaço. Veja, se não tivesse pintado a Terra, se a organização da matéria nesse espaço do universo que a gente está não fosse o sistema solar, mas fosse um sistema diferente, em vez de você ter, sabe lá, aí, os planetas que tem, se tivesse 3 ou 4 grandes, gigantescos planetas, ou 25 planetas menores, o Sol não fosse a estrela fosse uma estrela diferente, isso alteraria as legalidades do universo? Certamente que não. Simplesmente evoluiu nesse sentido, não naquele sentido, produziu o sistema solar aqui ou não produziu o sistema solar aqui. E isso tem a ver com acaso. Olhando de trás para frente, a gente até pode dizer, de frente para trás, a gente até pode dizer, veja, esse processo deu origem ao sistema solar, porque aconteceu isso, veio a Via Láctea, a gente pode até... Mas vocês percebem que a posteriori a gente pode determinar isso, porque a história já aconteceu, a gente pode investigar o que aconteceu. Mas a priori é impossível, porque a história ainda não aconteceu. Tranquilo? O Lukács, ele dá um exemplo que ele pega do neopositivista. E o exemplo é o seguinte: você tem um burocrata alemão, tem que ser um burocrata alemão, senão não funciona. Um burocrata alemão daqueles absolutamente sistemáticos, tipo Kant, lembra que os caras acertaram? Isso é piada, não é verdade, né? Os caras acertaram o relógio pela hora que o Kant saía de casa para ir para a faculdade, né? Então, veja, aquele cara, né? O cara sai de casa sempre, faz o mesmo percurso, vai para o emprego, volta. E um belo dia ele está fazendo o que ele fez a vida inteira e cai uma telha na cabeça dele. Veja, a telha que cai na cabeça dele é um processo rigorosamente causal. Bate o vento, trepida a telha, tem um atrito da telha com as outras telhas, com o apoio do telhado, e aquilo cai. Aí tem a resistência do ar, a telha vem e pum na cabeça do cara. Veja, aí você tem 2 processos rigorosamente causais. A gente é capaz de explicar porque que ele sai às 3 horas da tarde, vai. Mas o fato dos 2 estarem exatamente naquele instante, naquele ponto, e a cabeça e a telha se chocarem, tem um elemento de acaso. Porque tudo aquilo poderia ter acontecido seguindo todas as leis, e o cara podia estar um passo para frente, um passo atrás, ali, a telha podia ter escorregado um pouquinho para lá, né? A resistência do ar, o vento, percebe? Então, todo o processo, ele é ao mesmo tempo determinado causalmente, e todo o processo tem um quantum de acaso. E é impossível não ser assim, porque, veja, a legalidade de todo o processo, ela comporta ser realizada de várias formas. Não de todas as formas, mas ser realizadas de várias formas. Tranquilo? Então, veja, o que o Marx está dizendo é que quando você tem uma determinada situação, o futuro não é composto por um único ponto. O futuro é composto por um campo de possibilidades. E para que exatamente qual ponto deste campo de possibilidades o processo vai evoluir, depende de como vai se dar as interações entre seus componentes, depende, portanto, de um quantum de acaso, que pode ser maior ou pode ser menor, mas que vai estar sempre presente. Tranquilo? Diga. Esse quantum de acaso inclui nele o espaço de liberdade da ação humana, que é as escolhas que a gente faz, entre as várias alternativas, e o que também está fora dessa liberdade, né, realmente são contingências. É isso? Esse acaso engloba as 2 coisas ou a ação humana está... Em parte sim. Peraí, dependendo do microfone, né? Em parte sim, mas o problema da liberdade é mais complexo que isso. O espaço de liberdade humana não é um espaço que se resume ao espaço do acaso. Se fosse isso, o espaço da liberdade humana seria puramente casual. E a liberdade é uma relação social que incorpora, claro, um espaço de acaso, mas de forma nenhuma uma relação casual. Então a liberdade humana é necessária. Para mim a oposição seria necessidade e liberdade, não... Mas você percebe que essa oposição necessidade e liberdade é uma oposição que lembra esta daqui, ó.
Mas então, quando interage, você tem que abandonar isso aqui para pegar o próximo a isso, ó, tornar os dois históricos, percebe? A liberdade humana é sempre historicamente determinada, é sempre determinada pela condição presente. Então, a liberdade necessariamente é uma qualidade da relação com a necessidade. Eu posso abrir melhor para você, percebe? Mas o espaço de liberdade humana é uma liberdade social, não é uma liberdade determinada pelo acaso. Sim, ela é condicionada pelas necessidades. E quando ela é condicionada, significa, veja, que você pode incorporar nas relações sociais um grau maior ou menor de liberdade, dependendo de como você se propõe a se relacionar com a necessidade presente. E aí, bom, aí tem questão política, tem questão filosófica, tem questão da ética, tem questão da moral, tem a questão do papel do indivíduo na história. Então é mais complexo do que acaso, pura e simplesmente. Mas, por outro lado, você tem razão. Se a história humana fosse teleológica, se no início já obrigatoriamente tivesse contido um único e necessário fim, a liberdade não poderia existir. A gente não poderia construir a nossa história, a gente padeceria uma história que já teria sido imposta pra gente. Então a liberdade seria nenhuma. Então, é que nessa divisão que a gente está trabalhando, o campus da liberdade, ele entra nos dois. Claro. Eu entendo que ele é determinado pelas necessidades históricas, mas é que parece que ele está dentro aí do que é considerado acaso. Não. O espaço da liberdade, ó, isso é bonito para a gente pode até discutir mais. A liberdade no ser humano é a liberdade, a capacidade de agir conforme a necessidade. Tem consciência da necessidade e age de acordo com a necessidade. Isso tem é isso que eu estou dizendo para vocês, é uma simplificação do problema. Porque tem uma outra questão, e o que é ter consciência da necessidade? Que a consciência pode ser de tal forma alienada, que você tem uma consciência alienada da necessidade, portanto, parcial, falsificada, deformada, percebe? Então, é mais complexo isso que eu estou colocando, mas você percebe que a questão da liberdade não se restringe ao acaso. Tranquilo? Aqui não tem todos os elementos para encaminhar essa questão, tá certo? Tem que entrar na alienação, mas... Tá claro isso? Hã? Vou lá? Olha que legal. Vamos imaginar... Tomara que esse vermelho funcione. E se não funcionar, eu abandono. Vamos imaginar que a evolução real, a evolução concreta desse processo, seja para este ponto aqui, ó. Tá todo mundo enxergar? Por que você ficou aí, menina? Aí você não vai ver nada. Vem pra cá, daí você não vai enxergar nada. Vocês estão perdendo o melhor, que é justamente esse canto aqui, ó. Certo? O melhor de tudo. Então vamos imaginar que o processo se dê, ó, nessa direção aqui. E que aqui você constitua uma nova configuração do processo, que passa a ter como campo de possibilidades e campo de impossibilidades algo assim, ó. Então veja, uma parte... Melhorar meu desenho. Veja, uma parte do que era impossível antes se tornou possível agora. Tá certo? E uma parte do que era possível antes, ó, essa parte todinha aqui, ó, se tornou impossível. Então, desta situação presente, você tem uma situação em que o que era uma parte do que era possível antes não é mais, e uma parte do que era impossível antes se tornou possível agora. E vamos imaginar que você tem uma outra evolução, que por uma razão ou outra esse processo venha para cá, ó. Então você tem um campo de possibilidades, percebe? Isso significa, veja, que um determinado processo, ele pode ter vários futuros possíveis. Se você plantar um mamoeiro, se plantar uma semente de mamão, vai dar mamoeiro. Se tiver uma relação social, vai dar relação social, tá certo? Então você tem um campo de possibilidades determinado, não é qualquer possibilidade. Mas o futuro não é um único ponto, é um campo de possibilidades possíveis. E este campo de possibilidades igualmente possível, tá certo? Esse campo de alternativas igualmente possível, transforma a história não num processo teleológico, mas num processo histórico. E que, por não ser teleológico, não significa que não é determinado por leis. Só que as leis só podem se realizar se elas incorporarem um quantum de acaso. O acaso faz parte da determinação de todo o processo histórico. Não tem nenhum processo histórico que não tenha dentro dele, na realização das suas leis, na manutenção da sua legalidade, no seu desenvolvimento interno, etc., que não incorpore um quantum de acaso. E isso vale para todo e qualquer processo, tá certo? Seja orgânico, social, etc. Tranquilo?
Veja, agora a gente pode... Tranquilo mesmo? Tranquilo? E agora a gente pode articular as duas coisas. Veja, isso significa que num processo histórico, você tem um processo no qual os elementos de continuidade vão se condensando na essência, a essência vai condensando esses elementos de continuidade, o fenômeno vai condensando esses elementos de ruptura, e tudo isso só pode acontecer se você tiver neste processo a incorporação das leis que determinam o processo e do acaso presente na realização dessas leis a cada momento. Tranquilo? Ou seja, o que Lukács está dizendo? Veja, quando a gente tem aquele processo de desenvolvimento histórico que eu rapidamente narrei para vocês ontem, lembra que estava aqui, que a gente fez escravismo, feudalismo, capitalismo, né? Quando a gente tem esse processo, certamente você tem um processo determinado por leis. Você tem o desenvolvimento das forças produtivas, o trabalho fundante determinado, né? Desenvolvimento das forças produtivas como momento predominante, a relação da totalidade com as partes, aquilo que a gente discutiu. Certamente você tem leis. Então é possível a gente entender esse processo histórico como um processo histórico, porque ele tem essência, ele tem uma continuidade, ele tem leis. Mas uma das leis, uma das determinações essenciais desse processo histórico é que ele não é teleológico. Ou seja, no início não está contido um fim pré-determinado. Você tem um campo de possibilidades. Começou o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento vai ser da humanidade ou vai ser a destruição da humanidade. Mas o desenvolvimento vai ser da humanidade e a destruição da humanidade vai ser um ato humano, vai ser um ato social, vai ser feito pelo ser social. Então você tem uma legalidade ali dentro. Agora, não significa que essa legalidade seja absoluta a tal ponto que você não tem elementos de acaso, portanto que você só tenha um futuro possível. Veja, diferente do Aristóteles, diferente do Hegel, se o Lukács estiver certo, o Marx vai reconhecer como processo teleológico um único processo, que são os atos singulares dos indivíduos. Todo o nosso agir, seja ele trabalho ou não, toda a nossa ação, ela é uma ação teleologicamente orientada. O Lukács vai fazer uma certa ironia, mas é verdade. Mesmo o ato condicionado, o ato reflexo, um dia já foi uma objetivação de uma teleologia. Vira automático, porque virou automático, tá certo? Mas um dia já foi objetivação de uma teleologia. Então, o único processo teleológico no universo são os atos singulares dos indivíduos singulares, os únicos. Fora disso, você só tem um processo causal, que como todo processo causal, você tem determinações essenciais, fenomênicas, e como todo processo causal, você tem um conjunto de acaso dentro dele. Então, a história da humanidade se fez assim, ela poderia ter sido feita diferente? Poderia. O grande problema é que a gente está fazendo ciência em cima de um caso singular. Esse é o grande problema. A gente só conhece um processo de desenvolvimento social que é o nosso. Então, o que a gente pode dizer é, no caso do planeta Terra, veja, você tem a sociedade primitiva, com a descoberta da agricultura, surge as sociedades de classe. As sociedades de classe se impõem sobre as sociedades igualitárias, primitivas, porque desenvolvem as forças produtivas mais rapidamente. Isso significa desenvolver as forças produtivas até chegar na abundância. Quando chega na abundância com a Revolução Industrial, vem a crise da sociedade de classes, porque o mercado não funciona mais, a sociedade não funciona mais, tá certo? Veja, isso são leis presentes no nosso desenvolvimento. Agora, isso necessariamente vai ser assim em todos os casos? A gente só vai ter alguma ideia disso se a gente algum dia conhecer a história de algum outro ser social. Aí, certamente, a nossa ontologia do ser social começa a ser mais séria, tá certo? Por enquanto, nós estamos fazendo ciência a partir de um caso singular. A gente só pode dizer o que aconteceu neste caso da gente. O que significa, é o máximo que a gente pode fazer agora, tá certo? Então tem a sua função, etc, etc, mas a gente tem que reconhecer que é muito limitado. Tá certo? Que a ciência de um caso singular não deixa de ser ciência, mas é de um caso singular. Tranquilo? Então veja, por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque veja, isto tudo que eu estou discutindo com vocês, quando chega no ser social, isso só pode ocorrer se a causalidade posta, o mundo objetivo que a gente está criando, for ao mesmo tempo tudo isto, e for tudo isso enquanto um processo que só pode se desenvolver, só pode surgir, só pode se desenvolver, só pode evoluir, só pode, enfim, caminhar, se ele for a síntese de subjetividade e objetividade através dos processos de objetivação dos atos singulares que se sintetizam nesses processos históricos mais gerais. Tranquilo? Então veja,
já a partir daí, eu acho para vocês entenderem por que para o Lukács não dá para ter nenhum processo histórico que não seja mediado, que não tenha como mediação, de alguma forma, a consciência humana. Tranquilo? Foi muito rápido? Veja, se o processo histórico humano, se o processo histórico social é uma síntese dos atos teleológicos singulares, dos indivíduos concretos, historicamente determinados, em processos históricos gerais que não são teleológicos, tranquilo? Se isso é assim, necessariamente a consciência tem que estar permeando esses processos. Porque os atos singulares dos indivíduos concretos são sempre atos de objetivação de teleologia, portanto, de objetivação do conteúdo, de um conteúdo de uma consciência. Tranquilo isso? Pensem de outro lado, de onde é que vem o complicado? Olha lá, está vendo? Ele finalmente, vou explicar de novo, então, explico de novo. Veja, deixa eu pegar um caso simples, mas depois a gente generaliza, tá certo? Ó, pense um jogo de futebol. Você tem quantos jogadores? 11, né, de cada lado? Você tem, né, 11 jogadores de cada lado, você tem uma bola, você tem o juiz, agora tem televisão, não tem? Não faz tempo que não assiste jogo de futebol, né? Mas você tem um jogo, todas as regras estão determinadas, os jogadores concordam acerca da regra, todo mundo que está assistindo aceita as regras, concorda, tá certo? E você tem um processo em que, veja, nunca, jamais, você vai ter dois jogos exatamente iguais, nem que você repita os times infinitamente. Se vocês pegarem dois jogadores de dama, para ser mais simples ainda, você nunca vai ter dois jogos iguais. Pode até ter inícios iguais, lembra xadrez? Pode até ter início, você nunca vai ter dois jogos iguais. Veja, o que você está tendo neste processo? Você está tendo um processo histórico, um processo social, cuja característica é, a cada momento, os indivíduos envolvidos, eles têm que tomar decisões que significam a escolha entre alternativas. E na medida em que o indivíduo toma uma decisão entre alternativa e objetiva essa decisão, ou seja, transforma isto em um objeto externo à sua consciência, e este objeto externo à consciência estabelece a relação com o que existe ao redor dele, veja, ao fazer isto, ele interfere na consciência de todos os outros indivíduos. Porque todos os outros estão olhando, ele fez isso, vou fazer aquilo, ele fez isso, vou fazer aquilo. Aquela objetivação se transforma numa necessidade e possibilidade que a consciência dos outros indivíduos vão absorver, tá certo? E eles também vão fazer escolhas entre alternativas que sofrem interferência, que sofrem um efeito da objetivação daquele cara. E a partir daí, o indivíduo faz uma escolha, objetiva um determinado movimento no campo, e isto afeta os 22 jogadores, que vão falar, opa, eu afeto o juiz, Então, veja, você tem um processo em que cada objetivação gera um nexo causal que vai interferir nas escolhas dos outros indivíduos, porque altera a situação presente, altera o conjunto de necessidades e possibilidades objetivas e subjetivas que estão nessa situação presente. E isso significa que você vai ter uma objetivação que vai. Pensem no que foi a crise de 2008, a crise mais próxima da gente. Pensem no que foi a crise de 2008. Quando é que a crise explode para valer? Veja, quando um conjunto significativo de investidores na Bolsa de Valores de Nova York percebe que o valor das ações das imobiliárias não valem o que estavam sendo pago por elas. Não vale por quê? Porque eles não vão conseguir vender essas casas. Essas casas vão ser vendidas por um valor muito menor. Esses caras vão ter um prejuízo gigantesco e, portanto, as ações deles não valem isso. Veja, esta percepção deste conjunto de investidores poderia ter acontecido 2 dias antes, 2 dias depois. Poderia ter acontecido uma semana antes, uma semana depois, porque a situação objetiva era a mesma. Poderia ter acontecido, veja, poderia ter acontecido assim como aconteceu, né? Um conjunto de investidores importantes decide começar a vender lentamente as ações dos grandes bancos que fazem investimentos imobiliários para não chamar a atenção. Tá certo? Para não derrubar o preço das ações imediatamente. Então, ao invés de vender tudo imediatamente, eles foram vendendo aos poucos. Demorou um certo tempo para o mercado ter a percepção do que estava acontecendo. Bom, a partir do momento que teve a percepção, o processo se acelerou. Quando o processo se acelera, veja, eu acho que na segunda ou na terceira noite, eu passei a noite acordado, esperando que fosse quebrar o mercado mundial. E a gente chegou pertíssimo disso. Por 2 noites.
A primeira noite é quando um banco, o principal banco das Filipinas, eu não lembro mais o nome, avisa o mercado internacional que ele não vai abrir no dia seguinte, porque ele detectou no final do dia anterior, no final do período que o banco estava aberto no dia anterior, uma corrida dos depositantes para sacar o dinheiro. E vocês sabem, o banco, se você sacar o dinheiro, ele não tem o dinheiro que a gente depositou, porque já está investindo, não tem mais dinheiro, tá certo? Então veja, como ele identificou isso, ele falou, não vou abrir o dia seguinte, que significa que o banco quebrou, tá certo? Porque a partir daí, todo mundo que puder vai tirar o dinheiro do banco, o banco quebrou, tá certo? Quando ele avisa isso, veja, o Banco Central das Filipinas avisa o mercado mundial, vai ser feriado bancário nas Filipinas amanhã. Veja, isso significa que quebra os bancos japoneses. Que os bancos japoneses têm muitos investimentos lá, e isso significa que as pessoas vão começar a tirar dinheiro dos bancos japoneses, então vai ter um feriado bancário no Japão para não deixar a crise chegar lá. Bom, se tem um feriado bancário no Japão, fecha a banca mundial, vai ter um feriado bancário mundial, porque você não pode deixar nos Estados Unidos, na Europa, tem que fechar tudo, tá certo? Veja, o que o Fed americano, o que o Banco Central americano fez? O Banco Central americano avisou, eu compro o que for necessário comprar para não fechar a banca no dia seguinte. E o governo americano ofertou no mercado, eu não lembro mais, uma fortuna, coisa de 2 trilhões de dólares, está no mercado para quem quiser, tá certo? A gente compra tudo, o banco das Filipinas vão quebrar, a gente compra o banco, mantém o banco aberto, tá certo? A gente não vai deixar acontecer. E o resultado disso, veja, é que eles injetaram no mercado uma quantidade de dólar fenomenal. E isso manteve o banco aberto no dia seguinte e a crise continuou. Mas alguns dias depois, a crise começa a chegar na Islândia, tá certo? E a Islândia, os bancos islandeses, eu não sei a história disso, mas tem grandes investimentos de bancos espanhóis e vice-versa. Então a crise da Islândia, que era uma crise pequenininha, ia entrar na Espanha e aí entrava pelo mercado comum e aí, tá certo? Então não podia deixar isso acontecer. O governo americano anunciou de novo que ele comprava qualquer coisa para não deixar a banca quebrar, qualquer coisa. E ele coloca no mercado mais alguns trilhões de dólares. Pra vocês terem uma ideia, a loucura que foi essas 24 horas, a máquina de imprimir dinheiro nos Estados Unidos do Fed, só se faz dólar nos Estados Unidos, tá certo? A máquina de imprimir dinheiro no Fed não dava conta de imprimir a quantidade de moeda que tinha que ser impressa. Eles pegaram caças de guerra supersônicos que foram sendo abastecidos em meio do Oceano Atlântico e levaram matrizes de imprimir dólar para a Alemanha e para a Inglaterra. E os caras passaram a imprimir dólar na Inglaterra e na Alemanha. Saiu dólar com defeito que não acaba mais. E essa é uma das razões que aumentou tanto a falsificação do dólar depois de 2008. Porque ia saindo nota com defeito, eles iam jogando no mercado, não podia deixar de ter nota, certo? Foi uma loucura o que foi aquele momento. Veja, nada disso pode acontecer se você não tiver como mediação, não estou dizendo como determinante, hein? Como mediação a consciência dos indivíduos. Nem o jogo de futebol, nem a crise financeira internacional. Pegue a relação amorosa entre duas pessoas. Veja, se não tiver a mediação da consciência das duas pessoas, como é que é possível ter qualquer relação amorosa? Vocês percebem? Não tem nenhum acontecimento na sociedade, não tem nenhum evento social que não seja uma relação social, portanto que não tenha por mediação objetivação de tecnologias, e portanto que não tenha por mediação a consciência dos indivíduos. Isso vale para a vida singular, mais singular do indivíduo, e vale para a história da humanidade como um todo. Isso não significa que a consciência seja determinante, percebe? Mas a consciência, olha, a consciência, ela vai ser o médium, cadê eu? Aqui, ó, a consciência vai ser o médium, assim, ó, em latim, tá certo? Não é o médium espírita, tá certo? Vai ser a mediação, vai ser o médium para continuidade. Só é possível ter a continuidade no ser social se você tiver, por portador desta continuidade, a consciência. Nem toda a continuidade vai estar pela consciência. Você tem a continuidade objetiva, que vem pelo desenvolvimento das forças produtivas, tá certo? Né? Os homens fazem a sua história em circunstâncias que não escolheram. As circunstâncias têm um elemento de continuidade objetiva. Mas vocês percebem que a mediação, a consciência, ela vai entrar na nossa história como um médium dessa continuidade. Ela porta na consciência essa continuidade. E ela vai estar presente em todo evento social, em todo processo histórico.